Me diz uma coisa, você já teve um insight? Claro que sim, todo mundo tem. E será que você já deu o insight para alguém? Talvez você ache que sim, mas será mesmo? Vamos falar sobre isso. Atenção, porque lá vem conceito. Em Ponto, por Eugênio Mussac. Bom, insight é um fato psicológico extremamente importante. Quem presta atenção em seus insights costuma tirar uma boa vantagem disso. As chamadas pessoas intuitivas, por exemplo, na verdade são pessoas que acolhem os seus insights. Mas como é que isso acontece exatamente? O que é exatamente o insight? Para explicar bem, claro que eu vou ter que contar uma história pessoal. Em 1997, eu estava nos Estados Unidos, eu tinha ido lá para estudar, para reciclar conhecimentos, também para fazer um novo projeto de vida. Mas tinha chegado a hora de voltar, ou quem sabe não voltar. Ou seja, eu tinha que tomar uma decisão que qualquer que fosse teria uma grande influência em meu futuro. E eu estava, evidentemente, ansioso, até angustiado com a necessidade de tomar essa decisão. Bom, nessas horas de decisão, de dúvida, o melhor a fazer é colocar os pratos na balança, avaliar os prós e os contras, somar, subtrair e só então decidir. Foi o que eu fiz e, claro, acabei voltando e aqui estou. Mas eu lembro que assim como meio que procurando um pouco de inspiração e de paz, eu costumava frequentar uma livraria da então gigante rede Barnes Noble lá nos Estados Unidos, onde eu ia lá, tomava um café, passeava pelas prateleiras repletas de livros, sentava, lia um pouco e às vezes até eu comprava um livro. Numa dessas ocasiões, o meu estado de espírito, que andava um pouco angustiado, levou os meus olhos para uma brochura que tinha um nome curioso, chamava-se Chicken Soup for the Soul, ou seja, canja de galinha para o espírito. Era tudo o que eu precisava naquele momento. Todos sabemos que uma canja de galinha é sempre um alimento reconfortante, e aquele livro era exatamente isso. Na verdade, o livro era uma coletânea de frases, de histórias reais, em sua maioria, que tinham a capacidade de inspirar a mente, de acalmar a alma. Depois eu acabei sabendo que o Chicken Soup é, na verdade, uma grande indústria que publica livros periodicamente e também produz produtos destinados exatamente a dar um conforto e ânimo a quem está, por algum motivo, cansado, chateado, até desesperado. O livro era bastante simples, com algumas histórias até ingênuas, mas que tinham o poder de provocar reflexões sobre os diversos temas da vida, inclusive as decisões, como a que eu tinha que tomar naquela ocasião. Uma das histórias meio bobinhas dizia que um gatinho nascido em um forno jamais será um pãozinho. Olha, isso acabou me dando um insight. Eu percebi que lá, nos Estados Unidos, eu nunca poderia ser o que eu posso ser em meu país, ser eu mesmo. Veja, nada contra com quem muda de país por escolha ou necessidade, claro. Mas eu fiquei impressionado com o efeito que aquele livro teve sobre mim naquela ocasião. Então eu criei o hábito de abrir o livro todas as manhãs e ler a primeira história. Aliás, eu já tinha feito isso antes com outros livros, inclusive com um deles, que talvez seja o maior de todos, a Bíblia. Eu nunca fui religioso, mas eu tive o hábito de ler a Bíblia e talvez volte a ter, porque cada leitura, especialmente das parábolas, me provocava um insight, como a história de Lázaro, que se você ler bem, você vai ver que ele diz que o poder divino não elimina o esforço humano. Mas vamos voltar aqui à história dos insights. Insight é uma palavra que vem do inglês arcaico, que quer dizer olhar para dentro. Insight, olhar para dentro. Ter uma visão nova de si mesmo a partir de um estímulo que vem de fora. Essa que é a parte importante. A psicologia, especialmente a Gestalt, adotou essa palavra para representar um momento de revelação, de percepção aguda, de compreensão de algo importante e significativo através de um estímulo, uma nova visão. Todos já ouvimos de alguém ou até de nós mesmos dizer que teve um insight. Claro, está certíssimo. E também ouvimos alguém dizer que vai dar um insight para o outro.
Isto está incorreto. Ninguém pode dar um insight para ninguém. É algo que a pessoa tem ou não tem. Mas o que podemos fazer, isso sim, é estimular um pensamento para alguém, proporcionar uma percepção, uma iluminação que clareia a mente, que anima o coração daquele que está nos ouvindo. Ou seja, nós podemos provocar o insight, não dar o insight, mas provocar o insight. Olha, essa literatura que é feita para estimular insight os livros são chamados de livros de autoajuda. Só que, curiosamente, a maioria dos insights importantes que eu tive na vida vieram de livros que definitivamente não se encaixam na categoria de autoajuda. Textos que mexem com a gente são os que provocam novos olhares sobre os fatos e sobre nós mesmos. E eles podem ser de estilos literários os mais variados possíveis. A poesia, por exemplo, tem esse poder. Em minha juventude, eu lembro bem que eu fui influenciado por um poema chamado If, Se, de um britânico chamado Rudyard Kipling. Ele caiu em minhas mãos quando eu era escoteiro. Aliás, para os escoteiros, para os garotos e garotas da legião de outro inglês chamado Baden-Powell, que criou o movimento escoteiro, esse poema era uma leitura obrigatória. Tem um momento que ele diz assim: se és capaz de manter a tua calma quando todos ao teu redor já perderam e culpam você, então você é um homem. Olha, isso mudou minha concepção do que é ser um homem. De lá para cá, é incontável o número de pensamentos que eu tive a partir da leitura, da literatura. Aliás, isso aqui, o YouTube, pode ser visto como uma literatura em vídeo, que pode ser boa ou ruim, como muitos livros. Aliás, existem ótimos canais sobre literatura em si mesmo. Eu mesmo sigo vários. Gosto especialmente da Tatiana Feltrin e do Ler Antes de Morrer, da Isabella Lubrano. Recomendo fortemente, são geniais. Eu sempre fui apaixonado por personagens da literatura, especialmente aqueles personagens que com seus insights provocam os meus insights. E eles são dos mais variados tipos. Por exemplo, o burocrata Gregor Samsa, do Metamorfose do Kafka, o pescador Santiago, do Velho Mar, do Hemingway, o comandante Ahab, do Moby Dick, do Herman Melville, o médico Andrew Manson, da Cidadela, do A.J. Kronik, que aliás me estimulou a estudar medicina, o jovem revoltado Holden Caulfield, do Apanhador do Campo de Centeio, do J.D. Salinger, que todos nós somos um pouco revoltados. Esses são apenas os primeiros personagens que vêm à minha memória. Eu acho que eles são só a pontinha desse iceberg literário que inclui Machado de Assis, Lispector, Ralph Waldo Emerson, por que não Caetano, Renato Russo, Bob Dylan, e até personagens de animação como o Hudson Hornet, o Doc, do Carros, um velho carro de corrida vencedor de 3 Copas Pistão, que atualmente está aposentado e vive uma vida simples e reclusa lá em Radiator Springs, à beira da Rota 66. Um dia ele, aborrecido com a arrogância da revelação Relâmpago McQueen, ele diz o seguinte para o Relâmpago McQueen: menino, perceba que talento e força, sem cuidado e controle, não passam de burrice veloz. Vou falar de novo. Talento e força, sem cuidado e controle, não passam de burrice veloz. Insight. Fique atento. Mantenha a curiosidade e a vontade de aprender. Um bom insight pode mudar a tua vida, como mudou a do Relâmpago McQueen. É isso, por hoje é só. Curtiu? Clique no joinha, inscreva-se no canal e acione o sininho. E até o próximo vídeo.